Sim. Oi, gente, boa noite. Estamos aqui hoje, dia 8 de novembro, para mais um encontro. O Rodrigo, como sempre, organizou os temas aqui. Tem algumas coisas que eu trouxe para vocês, para a gente poder esclarecer dúvidas bem interessantes que vocês colocaram dessa vez, tá? Deixa eu pegar aqui. Eu já vou só dar uma resposta bem generalizada de um tema que saiu aqui sobre alimentação de crianças. A Rita perguntou, né, sobre como fazer uma criança gostar de alimentos e tudo mais. A gente tem o Nutripapo Mamães e Bebês, né? Aqui a gente não está mais tratando dessa temática infantil. O que eu posso dizer é que eu acho que vale para adultos. A gente não consegue fazer ninguém a gostar de nada se a gente não tiver um entorno que convide a pessoa a experimentar e a mudar o hábito. Então, para uma criança ou até para um adolescente, um adulto, criar um hábito, até para a gente mesmo, né? Para criar um hábito de ter o paladar para determinado grupo alimentar, precisa ter oferta e precisa ter exemplo. É bem interessante, assim, especialmente para crianças, elas vão aprender tudo por imitação. Então, se a gente quer que uma criança tenha determinado comportamento, seja ele qual for, a gente precisa adotar esse comportamento, tá? Então, essa é uma temática ampla. Os detalhes acima, a preocupação com ferro e tudo mais, isso é realmente do grupo de materno-infantil. Então, Rita, se você quiser entrar no grupo lá, né, porque eu acho que você não está lá, fica à vontade, porque lá esse é um tema que a gente pode discorrer melhor, tá bom? Eu queria começar pelo tema da água. Vocês tiveram uma conversa bastante interessante sobre a presença de agrotóxicos na água, né? Eu acho que foi a Marina que trouxe essa conversa, né? E até a preocupação de se dá ou não dá água para a criança por conta da presença dos agrotóxicos. Então, assim, a água, nós não temos controle, a gente tem controle sobre a oferta de outras coisas. Então, não tem como tirar agrotóxico do alimento, não tem como tirar agrotóxico da água. Esse tema é um tema bem antigo, da quantidade de agrotóxicos presente na água. Com este último governo que nós tivemos, o governo federal, tivemos liberação de alguns agrotóxicos que estavam proibidos. Na comunidade europeia, por exemplo, alguns agrotóxicos são proibidos e que foram autorizados no Brasil. Então, a gente vive um momento bastante complicado e desafiador nesse sentido. A nossa solução para não ingerir alimento com agrotóxico é comer alimento orgânico, que às vezes não é viável por várias razões, seja por distribuição, porque em grandes centros é fácil, em grandes cidades. Em cidades menores, às vezes existem cultivos, né, ou pequenos produtores que não têm a certificação, porque é cara essa certificação, mas é possível ingerir alimentos orgânicos de norte a sul do país, embora a gente tenha limitação de distribuição eventualmente. Assim, a maior parte das feiras, é nesse sentido que eu quero dizer, a maior parte das feiras não comercializa produtos orgânicos. A gente tem feiras específicas de alimentos orgânicos. Aqui em Campinas nós temos alguns lugares, inclusive hoje eu acabei recebendo de uma pessoa uma informação de que tem acho que é o Instituto Agronômico ou o CAT, não tenho certeza, aqui em Campinas, que faz 2 vezes por mês feira de orgânico. Mas a gente tem feira de orgânico, por exemplo, todo domingo, toda quarta-feira,
E em várias grandes cidades a gente tem feiras de orgânicos. Agora me foge o nome acho que no IDEC, no portal do IDEC a gente tem as feiras de orgânicos espalhadas pelo Brasil. Então, essa é uma forma da gente não ingerir alimento orgânico. Da água que chega até a nossa residência, a gente não tem controle. Os provedores, né, as agências, não é agência, é tipo aqui Sanasa, Sabesp, em São Paulo, e eu não conheço o nome de outras empresas que cuidam do abastecimento de água de outras regiões, mas existe um padrão limite da presença dessas substâncias na água. É claro que a gente percebe um aumento disso, já que está sendo aumentado o consumo, o uso, né, de agrotóxico, a tendência é que isso acabe indo para a água que chega até as nossas torneiras. Mas, em hipótese alguma, gente, a solução seria não dar água para a criança e a gente não beber água. Outra possibilidade que eu, pessoalmente, não acho interessante é comprar água engarrafada, porque a gente vai ter um descarte de plástico e o plástico demora para ter a reciclagem no planeta, né? E aí a gente está criando um problema de poluição, que o plástico já é um elemento de muita poluição. Então, a solução é bem difícil, não está no individual só. No individual, o que a gente pode fazer? Procurar produtores locais, fazer pressão abaixo-assinado, essas várias coisas. Mas não tem aparelhos que tiram agrotóxico da água, pelo menos eu não conheço. E, como falei, né, usar água engarrafada, eu acho realmente que é algo complicado. Essas garrafas de água retornáveis, essas bem grandonas, que você compra e devolve uma para abastecer com a outra, eu acho que elas são livres de bisfenol A, mas é importante também ter controle sobre isso, ter o cuidado se alguém compra, né, desse tipo de fornecedor. Então, não é para trocar água por nenhum outro líquido, nenhum, é água para dar. Para crianças, a gente não dá suco, a gente não dá chá, a gente não dá nada disso. Crianças pequenininhas. Crianças maiores, a gente pode dar um chá de camomila, um chá de erva doce, esse tipo de coisa, mas é importante ter o aprendizado da ingestão de água, tá? Porque nos chás, por exemplo, a gente tem compostos bioativos que têm funções no nosso corpo. Então, eu posso ter chá para relaxar, eu posso ter chá para melhorar quadros de infecção urinária, de infecção vaginal, eu posso ter chá para modular a parte hormonal de mulheres em climatério, eu tenho chá que melhora o estômago, melhora a digestão. Então, a gente não deve dar só chá para criança. E mesmo se for dar chá, o chá é feito com uma água que supostamente está nessa mesma condição em relação aos agrotóxicos, tá? É um cenário bem desagradável esse que a gente vive, né, de essa permissividade do uso de agrotóxico, e a gente fica refém. Em relação ao agrotóxico, depois eu vou emendar uma pergunta aqui sobre alimentos biodinâmicos, né? Muita gente fala, nossa, você virou vegetariano, ou você é vegetariano, você vai ter uma ingestão muito maior de agrotóxico. E isso não necessariamente é verdade, porque uma pessoa onívora consumindo carne, se não for uma carne orgânica, o que a maioria das pessoas consome não é carne orgânica, ou seja, de um animal que não recebeu hormônio e que não recebeu ração transgênica ou que pastou em pastos com agrotóxico, o agrotóxico ele tem o fenômeno de se acumular no tecido gorduroso, no nosso e no dos animais também. Então, quem consome animal, além de consumir os agrotóxicos dos alimentos de origem vegetal, se não optar pelos orgânicos, vai consumir os que estão impregnados no tecido muscular e gorduroso do animal.
Então, isso não é uma premissa verdadeira de que uma dieta baseada em plantas é uma dieta que contém mais agrotóxico, tá? Claro, uma pessoa pode comer arroz, feijão e carne. Ainda assim, o arroz e o feijão convencional vão ter um tanto de agrotóxico e aquela carne também. No mínimo, empata. Certamente deve ter estudo mostrando teores e detalhes mesmo disso, que eu não tenho conhecimento, porque não é uma área que eu vou me aprofundar para estudar. Mas, no mínimo, empata, ou é maior o consumo de agrotóxicos por quem consome também alimentos de origem animal, tá? Então, acho que esse tema da água é essa reflexão que eu queria trazer. Eu vi que alguém falou, acho que foi a Tatiana, que falou sobre isso, né? Eu compartilho do que ela escreveu no grupo, eu achei que foi bem sensato. E é isso, gente, não deixem de tomar água, não troquem nada, a água por nenhuma outra bebida para crianças muito pequenininhas e mesmo para crianças maiores, que já dá para tomar um pouco de chá, e que se sair, tomar um suco é um evento. Agora, beber introdução alimentar, 1 aninho, 2 aninhos, não considero adequado oferecer suco, tá? Eu vou aproveitar e emendar sobre a pergunta da Carla, falando sobre alimentos biodinâmicos, o que são, se fazem bem, se são saudáveis. O alimento biodinâmico é um alimento orgânico. Todo alimento biodinâmico é um alimento orgânico. Nem todo alimento orgânico é um alimento biodinâmico. Como assim? Na agricultura biodinâmica, leva-se em consideração alguns aspectos que na agricultura orgânica não necessariamente leva. Por exemplo, o ciclo da lua. Então, a semeadura é feita de acordo com a movimentação da lua, a colheita também, um enriquecimento do solo, que na agricultura orgânica também faz isso, mas a agricultura biodinâmica está muito ligada com a antroposofia, então é bem interessante, assim. A gente tem, por exemplo, uma marca de arroz chamada Volkmann. O Volkmann é uma marca do sul do país. Eu acho que eles comercializam outras coisas, mas eu pessoalmente conheço o arroz. A gente tem arroz biodinâmico, que não necessariamente tem o selo de orgânico, mas ele é orgânico, tá? Então, é uma boa, sim, se é saudável, se fazem bem, sim, porque são alimentos de origem vegetal. Eu acho que tem carne biodinâmica também, quase certeza. Mas aí, assim, é um detalhe que eu não vou... Rô, você pode colocar aí para a gente pesquisar se tem carne biodinâmica e depois a gente coloca no grupo. Que eu não tenho certeza, mas como a antroposofia não é vegetariana necessariamente, pode ser que tenha carne biodinâmica, sim, tá? Então, é isso. O fato de ser saudável, por exemplo, se for uma carne biodinâmica, para quem come carne, ter um consumo moderado, limitado aí a 100 gramas por dia, de acordo com o Ministério da Saúde, 300 gramas por dia, de acordo com a organização, 300 gramas por semana, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Então, a nossa base alimentar, ela tem que ser vegetal mesmo. O alimento de origem animal é uma opção, uma opção muitas vezes gastronômica e cultural, do que uma necessidade nutricional propriamente dita, tá? Então, eu acho que em relação a isso, deixa eu ver o que mais aqui da listinha que vocês colocaram. Shoyu, que eu vi que foi um dos últimos temas que vocês colocaram ali, eu vi que o Rodrigo fotografou, né, o rótulo da frente e o verso de um shoyu chamado Daimaru. Eu acho que ele é o que tem o melhor custo-benefício. Pode ser qualquer marca de shoyu que tenha a soja, que é o objeto do shoyu, né? A gente tem shoyu de outras coisas que eu já vou falar, mas a soja é um cereal que vai fazer a fermentação e sal. Então, isso é a composição básica de um shoyu, e aí pode ser qualquer um que tenha somente esses 3 ingredientes.
O Daimaru tem um preço bastante razoável, a gente tem uma marca japonesa chamada Kikkoman, e a Kikkoman tem uma linha que parece com esses shoyos da Sakura, da Cepera, esses shoyos mais que tem glutamato, corante, açúcar e tudo mais, e também tem uma linha de shoyu dessa linha do Daimaru. Alguém colocou também uma foto de um shoyu orgânico, que é muito legal, e aí eu também não me recordo quem foi que colocou a foto do shoyu da copra, tá? Eu vou até partilhar a tela aqui com vocês, porque... deixa eu ver se é essa que eu quero partilhar. Porque, veja só, esse shoyu da copra, gente, dá uma olhada nos ingredientes dele. Água, açúcar de coco, sal rosa do Himalaia, acidulante com esse código da Anvisa, conservante, com 2 tipos de conservante com esse código da Anvisa, glutamina da Anvisa, glutamina, que é um aminoácido, isoleucina, valina e leucina, que também são aminoácidos, tá? Então, este não é um produto assim que vai falar, nossa, é um shoyu maravilhoso. Não é, ele tem conservante, tá? Deixa eu ver se eu mudando aqui, muda. Este aqui, eu até trouxe um que eu comprei para experimentar, aqui está na minha geladeira, mas eu acabei colocando aqui, para vocês verem, assim, os ingredientes. Néctar de coco, ácido acético e sal. Então, é o néctar de coco, vinagre e sal. O da copra, veja só, não tem néctar de coco, tem açúcar de coco. São subprodutos do coco da mesma forma, tá? Mas esse aqui eu experimentei, ele até tá meio cheio aqui, porque tem muito gosto de vinagre. Eu pessoalmente, preferindo o shoyu tradicional, esse da Daimaru. Então, cuidado com esses produtos que tem no mercado, por exemplo, com esse apelo. Ah, nossa, não contém glúten, lactose e soja. Uau! A soja é um mito, né? Vou parar a apresentação aqui. A soja é um mito para muita gente que vai mexer com os hormônios, vai mexer com a tireoide, como tem aqui uma pergunta que a Vera trouxe, que a gente já falou, gente. Vera, a gente já falou, talvez o Rodrigo, que tem a cabeça bem boa, lembre qual foi o encontro que a gente falou, nós falamos bastante de soja. Falei todas essas nuances da questão da soja. Então, nós não temos um problema de usar um shoyu Daimaru, que vai ter soja, arroz e sal. Soja, trigo e sal. Quem que não vai poder comer? Um celíaco, que tem uma alergia mesmo, uma incompetência para digerir a proteína do trigo, né? No caso, o glúten. E quem tem alergia à soja, porque existe alergia à soja. Agora, também existe preconceito em relação à soja. A maioria tem preconceito e não alergia. Alergia ao glúten é até um fenômeno que a gente encontra com mais frequência do que a alergia à soja. Existe alguém colocou também um outro produto. Me dá um minutinho que eu vou tentar entrar no WhatsApp aqui para ver que eu acho legal, porque eu já conheci esse produto, que é esse Origem Temperos, que tem missô, que não é missô de soja, se não me engano. Eu acho que ele é de grão de bico, ou tem outros nutrientes aqui. Eu estou até abrindo aqui para dar missô de grão de bico. Eu acho que tem shoyu de grão de bico também. Eu não sei se vocês conhecem, eu vou partilhar de novo aqui a tela, para vocês darem uma olhadinha. É difícil achar, alguém fez um comentário, é difícil achar. Sim, tem que comprar do site, porque eu não saberia dizer. Ó, então, tá vendo? Ó, tem esse, entre aspas, né, shoyu, porque shoyu é um alimento tradicionalmente japonês feito com soja. Então, aí tem o missô de grão de bico, que missô também é um alimento tradicionalmente feito com soja.
Que nem o tempê, também feito com soja, mas a gente tem agora tempê de grão de bico, de feijão fradinho, tem tempê de outras leguminosas, tá? Então, essa é uma marca aqui que eu, pessoalmente, nunca consumi, mas é uma possibilidade também, tá? Então, tem esse, entre aspas, shoyu de grão de bico. Deixa eu ver o que mais, então, em relação a essa parte do shoyu. Alguém tem alguma dúvida? Quem está aqui presente agora, né? Tem pouquinha gente hoje ao vivo. Acho que a maioria vai ver depois o encontro gravado. Então, pegando essa questão que a gente viu, né, dos aditivos e tudo mais, eu queria trazer para vocês uma reflexão sobre rotulagem nutricional, tá? Eu vou de novo partilhar a tela aqui, porque isso é um tema que eu estou falando com o Rodrigo faz tempo que eu estou querendo conversar e trazer uma atualização do que tem de rotulagem nutricional, tá? Então, tá aqui, sobre a nova, eu peguei um site qualquer, mas que mostra bem, agora é obrigado a declarar, ter essas lupinhas aqui, um alimento que é alto em açúcar adicionado, gordura saturada e sódio. São esses 3 itens que tem declaração obrigatória. E aqui é quando tem só alto em 1 nutriente, alto em 2 nutrientes e alto em 3 nutrientes. Então, tem vários jeitos de mostrar aqui, de pezinho, assim, numa linha única, enfim, isso aqui é a estética de rotulagem nutricional. Foi, assim, uma grande vitória a gente ter este tipo de informação na rotulagem. E ainda assim, muita gente opta por consumir, mesmo vendo, é alto em açúcar adicionado, é alto em gordura saturada, é alto em sódio também. Pensando nisso, eu vou voltar aqui para vocês olharem uma tabela nutricional. Deixa eu ver se eu consigo abrir isso aqui, para deixar a tabela grandona, só para vocês olharem. A tabela nutricional, até pouco tempo, eu não sei, deixa eu ver se eu aumento aqui o tamanho, para ficar bem visível. Então, olha só, até pouco tempo, a tabela nutricional era só desse jeito aqui, ela tinha 2 colunas, tá? E os elementos que são obrigatórios é o tamanho da porção, sempre tem que ter o tamanho da porção em gramas e o tamanho da porção em medidas caseiras. Unidade, colher, xícara, não dá para colocar assim 20 ml. A pessoa tem que fazer, eu não sei quantos são 20 ml, eu não sei quantos são 40 gramas, eu não sei quantos são 300 gramas. Então, é obrigatório ter a medida caseira. E alguns alimentos mais artesanais, muitas vezes não colocam essa informação, e isso é uma informação obrigatória, tá? E somente esses itens são de declaração obrigatória. Então, o valor energético em primeiro lugar, aí os 3 macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura. E nas gorduras, é obrigatório ter o total de gordura, o quanto tem de gordura saturada e o quanto tem de gordura trans. Aí depois, fibra e sódio. Se você pega um alimento que tem lá o teor de ferro, de cálcio, de cobre, de DHA, isso é liberalidade do fabricante, obviamente o interesse dele em colocar essas coisas na tabela, porque não é obrigatório. Pela legislação do Mercosul, né, que a gente tem a mesma rotulagem nesses países do Mercosul, são esses itens que são obrigatórios. E eu queria chamar a atenção para um item que é esse aqui, a gordura saturada. Perdão, a gordura trans. A gordura trans, em geral, vai colocar aqui a 0 gramas. Mas você olha lá na lista de ingredientes e vê lá, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal hidrogenada, açúcar, leite em pó. Isso é o começo de uma lista de ingredientes de uma bolacha maisena, de uma bolacha creme cracker.
pelo menos da maioria, tá? Quando, às vezes, está escrito aqui 0 trans, mas eu tenho na lista de ingredientes gordura vegetal ou gordura vegetal hidrogenada, quer dizer que eu tenho trans. Mas a quantidade por porção, e aí qual é a porção daquele alimento que está sendo falado, não isenta a empresa de colocar que tem, porque tem que ser até 0,2 gramas por porção. Então, se tiver 0,19 gramas na porção de gorduras trans, o fabricante não precisa declarar. Então, fiquem de olho nessa questão da gordura saturada, da gordura trans, porque gordura trans não é comida, é um alimento fabricado na indústria. Esse VD é porcentagem do valor diário e é sempre calculado em cima de uma dieta de 2.000 calorias. Eu, Ana, medindo 1,58 m, pesando 50 quilos, se eu comer 2.000 calorias, eu vou ganhar peso, porque isso é muito mais do que eu preciso para o meu dia. Se uma pessoa de 1,80 m e 78 quilos, que tem até uma boa relação peso-altura, comer 2.000 calorias, vai faltar caloria para essa pessoa, tá? Então, não se baseiem por isso daqui, porque isso aqui é considerado entre aspas, indivíduo padrão, de 1,70 m a 70 quilos. Nem todo mundo tem 1,70 m e pesa 70 quilos, tá? Então, esta porcentagem é o que aquele alimento está oferecendo para uma dieta de 2.000 calorias, que, como eu falei, nem todo mundo precisa. Agora, a partir de agora, outra mudança, além daqueles alto rico em açúcar, em gordura saturada e sódio, é obrigatório a colocar o valor em 100 gramas de produto e o valor em X gramas, que é o tanto de gramas ou ml daquela porção, tá? Então, a segunda linha aqui é a quantidade por porção e aqui quantidade em 100 gramas do alimento. Isso é uma mudança, mas veja que aqui, ó, não mudou nada, exceto que agora vai açúcares adicionados. Antes aqui não tinham os carboidratos, o açúcar é um carboidrato. Então, aqui agora a gente tem carboidratos totais, os açúcares totais e os açúcares adicionados. Essa é a mudança que teve em relação à parte de carboidrato para atender aquela questão da legislação ali de ser um alimento alto em açúcar, tá? Porque em gordura saturada já está na tabela e em sódio também já está na tabela. Tá? Então, eu queria chamar mesmo a atenção para esse cuidado na hora de ver um produto, e isso pegando o gancho dessa história do shoyu, porque rolou, esse aqui é legal. De início, eu pensei, nossa, a Copra lançou, né? A Copra é conhecida com óleo de coco, né? Um óleo de coco de boa qualidade, tem óleo de coco orgânico da Copra. Eu falei, nossa, eu vou comprar, vou experimentar. Eu joguei fora, porque realmente, assim, eu não gostei do sabor. Esse aqui também não gostei do sabor, tô com dó de jogar fora. Não sei, olha o tanto que vem, ó, para vocês terem uma noção da minha mão para a garrafinha, assim, consumir um pouquinho, capaz de vencer e realmente eu não vou dar conta de consumir isso. Então, cuidado com os apelos que tem na venda do produto, na propaganda do produto, um produto vegano. Quer dizer que é um produto saudável. Bolacha Oreo é vegana. Não tem nada de origem animal, mas é lotada de gordura saturada, farinha branca, açúcar, tá? Então, eu queria que vocês, assim, prestassem bastante atenção quando for escolher um alimento empacotado, industrializado, para não serem, assim, se enganar mesmo, por conta dos apelos para a venda do produto. Fala, Helena. Enquanto a Helena vai falando, eu vou pesquisar uma bolacha aqui. Ana, mas, por exemplo, eu vi essa mudança na rotulagem, eu, hoje em dia, compro muita
muito pouca coisa industrializada. Mas, por exemplo, eu adoro azeitona. E lá na azeitona vem alto teor de sódio. Uhum. Mas eu não vou consumir um monte de azeitona de uma vez. E normalmente ela faz parte do preparo de alguma coisa. Sim. Eu vou estar diluindo esse sódio, ele vai estar dentro do que eu posso consumir por dia? Ou mesmo assim eu deveria evitar? Porque se eu comprar a granel, vai ter sódio do mesmo jeito, só não vai estar escrito, né? Isso, Helena, ótima colocação, porque veja só, o que é uma azeitona? É o fruto da oliveira colocado em salmoura. É um pressuposto. Eu, pessoalmente, nunca comi azeitona colhida do pé. E quem já comeu diz que ele é bem adstringente, parece banana verde, assim. Você já comeu ele? É bem ruim. Não. Eu nunca comi, mas, assim, conheço pessoas muito próximas que comeram, ele é bem adstringente. Então, assim, de novo, se você tiver o hábito de petiscar um potinho de azeitona todos os dias, você provavelmente vai passar da sua recomendação de sódio. E assim como você pode passar a sua recomendação de sódio, se você for uma pessoa de mão pesada na hora de cozinhar o seu arroz, o seu feijão, os seus legumes, tem gente que faz comida com muito sal, ainda usa o sal de adição, que a gente é aquele salzinho que deixa na mesa, que depois da comida, o prato feito ali, joga mais sal por cima. Então, se você comer um pouco de azeitona, e aí é difícil dizer assim, quanto, eu não sei de cabeça, eu teria que olhar o rótulo, ver quantas azeitonas você está comendo por dia, ver o quanto de sal, mais ou menos, você está colocando na sua alimentação, para ver se você passa dos 5 gramas de sal por dia. 5 a 6 gramas é a recomendação de sal, tá? Não é de sódio. De sódio tem que fazer a conta, que eu não me lembro mais como faz, que é vezes 240, dividido por 240, não me lembro bem. Porque o sal é cloreto de sódio, então eu tenho que calcular qual é a parte do cloreto, qual é a parte do sódio. E tem uma regrinha para fazer, mas eu não lembro de cabeça. Então é isso. Você pode comer a sua azeitona. Em que contexto você está comendo isso? Né? Você está comendo azeitona, salgadinho de pacote, que eu sei que não é o seu caso, eu sei que você não compra coisa industrializada. É só tomar cuidado. Aqui em casa, a gente faz comida bem pouco sal mesmo. Não raro, assim, alguns familiares vêm almoçar, às vezes eles colocam um pouquinho mais de sal, porque é hábito, né? E quando eu estou com vontade de comer um pouco mais de sal, eu pego um pouquinho do saleiro e adiciono em cima da comida, quando eu quero alguma coisa um pouquinho mais salgada. Então, tem que tomar cuidado, mas nesse caso, é um alimento extremamente rico em sódio, ele vai ter esse selinho, porque ele é rico em sódio, mas não é um alimento para você evitar total. Tem contexto para você consumir. Muito boa pergunta, Helena. Muito bom mesmo. Eu queria... Alguém fez algum comentário aqui? O próprio shoyu já faz bastante... Sim. O que eu faço, Luciana? Hoje, por exemplo, eu fiz cogumelo com shoyu. Eu ponho o shoyu e aí diluo um pouco com água. Aí deixo o cogumelo cozinhando naquele shoyu mais diluído com água. Então, tomar cuidado quando você vai, por exemplo, a gente vai em restaurante japonês, quem tem muita hábito mesmo de ir em restaurante assim para comer comida japonesa ou outras culturas, né, que usam muito shoyu, tem que ter cuidado. Uma coisa que eu uso bastante, que eu gosto muito, que é muito salgado também, é o miso. Então, onde que eu uso miso? Eu uso na sopa. Então, eu faço a minha sopa absolutamente sem sal, não ponho nada de sal na sopa. E na hora de tomar, eu pego um pouquinho de miso, diluo na água e aí coloco 2 conchas, 3 conchas de sopa naquele tantinho de miso diluído em água, tá? Então, tem que tomar cuidado com o miso também, com o shoyu, porque realmente são bem salgados mesmo. Eu queria mostrar aqui um produto para vocês em relação à rotulagem, mas eu não sei se vai dar. Deixa eu só pegar um qualquer aqui, biscoito maisena da Baldu. Vamos ver se vai ter ingredientes aqui.
Estou tentando entrar pelo site deles, mas não está rolando. Eu queria mostrar para vocês qual é um que tem, não é Balduco, qual é outra marca de biscoito que tem aquela cereale? Alguém sabe? Eu não estou acostumada. É Balduco mesmo. É uma bolacha meio um apelo de saudável, com aqui, ó, biscoito integral. Vamos ver se tem os ingredientes aqui. Não tem, gente. Bom, Rodrigo, vê se você acha, enquanto eu vou falando aqui, vê se você acha algum desses biscoitos com apelo, ó, cereais integrais, fonte de fibras. Deixa eu só mostrar a embalagem para vocês verem como é, assim, convidativo, né? As cores são desenhadas para a pessoa querer consumir aquilo, biscoito integral, cereais integrais, fonte de fibra, aí bota aveia ali. Eu queria os ingredientes disso daqui para mostrar que, assim, de integral mesmo, assim, provavelmente isso aqui é farinha branca seguida de farinha, ó, ali, o Rodrigo achou. Farinha de trigo integral, aveia em flocos. Olha só, gente, cereais integrais, estou lendo no chat que o Rodrigo colocou. Farinha de trigo integral, aveia em flocos e flocos de arroz. Esses são cereais integrais. Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, isso é farinha branca. Açúcar, açúcar refinado. Gordura vegetal, gordura trans. Polidestrose, destrose é uma quebra do amido. Margarina, cacau em pó, açúcar invertido. Açúcar invertido não é açúcar. O açúcar invertido é um aditivo para evitar que haja cristalização do açúcar dentro do produto. Leite integral, extrato de malte, sal, mel, aromatizantes, emulsificante, que é para deixar água e óleo misturado, lecitina de soja e fermentos químicos, bicarbonato de amônio e de sódio. Então, dá uma olhada, gente. A gente tem o açúcar 1, 2, na posição 3, depois 4, polidestrose na posição 5, que também é um jeito de adoçar, 6, 7, açúcar na... Ah, não. 7, 8, 9, 10, mel na posição 11. Então, é um alimento riquíssimo em açúcar, e cadê o negócio? Provavelmente, assim, deve ter esse limite aí, né, também. Até X grama de açúcar dá para não declarar que é um alimento com alto teor de açúcar. A nossa legislação, lamentavelmente, assim, tem uma pressão, um lobby muito grande da indústria alimentícia. Então, algumas coisas que estão em outros países, que são mais visíveis mesmo, não foram adotadas aqui. Inclusive, alimentos para criança, onde tem lá, tipo, o todinho que tem um bonequinho, bisnaguinha que tem o Scooby-Doo. Essas coisas em outros países estão proibidas, para não ter esse apelo visual para crianças e, portanto, para não ter o consumo desse tipo de coisa. Tá? Você que escreveu, alguns alimentos têm aditivos de antifúngico que faz mal para a microbiota. Alguns alimentos, a Nesfit tem essa pegada. Todos eles têm essa pegada. A Mãe Terra, antes de falar o que o Rodrigo escreveu aqui, a Mãe Terra foi comprada, se não me engano, pela Unilever ou pela Nestlé. Alguém sabe? Eu acho que foi comprada pela Unilever. A Mãe Terra era, assim, uma empresa pequenininha, de alimentos super saudáveis e tudo mais. Foi comprada por uma grande corporação, mas, por enquanto, está seguindo o apelo de bolachas com farinha só integral, às vezes orgânica, mas, gente, continua sendo um alimento ultraprocessado. Mesmo com todo esse apelo, é um alimento ultraprocessado. Bolachinha Nesfit,
são alimentos ultraprocessados. O Rodrigo colocou aqui, foi a Unilever mesmo que comprou. E aí, esse comentário que o Rodrigo colocou, alguns alimentos têm aditivos antifúngicos que faz mal para a microbiota. Então, assim, ó, quando a gente tem um conservante, pensa só, um conservante é para não deixar os bichos, quaisquer que sejam, bactéria, fungo, essas coisas crescerem. E aí, já tem, assim, um raciocínio, e é um raciocínio meio lógico, né? Se eu não deixo o bicho crescer no alimento, e eu vou pedir licença aqui para fazer essa comparação, né? Porque não é que eu estou dizendo que um sorbato de potássio, que é um conservante, vai levar à resistência a antibióticos, mas é um caminho, porque se ele não deixa o bicho crescer, o bicho pode ficar resistente a determinadas condições e aí não responder a determinados antibióticos. Não é exatamente assim, mas não é um raciocínio. Eu li em algum lugar. Me chamou a atenção isso. Pode sim levar a uma alteração do crescimento de micro-organismos em alimentos. E, portanto, como isso vai se comportar no nosso organismo. Então, se eu tenho um conservante que não vai deixar crescer fungo, crescer bactéria, pode sim alterar o desenvolvimento desses bichos que habitam o nosso trato digestório. Então, são reflexões para a gente pensar mesmo, assim. Não é só a farinha, o açúcar, é todo esse contexto que a gente tem desses aditivos que podem causar alterações de sinalizadores dentro da célula que devia correr por um caminho X e pega caminhos tortuosos. O que acho que eu estou complicando a explicação? Dentro da célula eu tenho sinalizadores, eu tenho um monte de sinalização. Algumas substâncias e até alguns nutrientes alteram as sinalizações internas da célula. E se altera a sinalização, vai alterar o funcionamento interno, podendo levar a mau funcionamento daquela unidade. E se aquela unidade não funciona direito e ela não se destrói, aquilo é o começo de um crescimento celular indevido. Pode ser um começo de um câncer. A célula, quando ela não faz a função dela, ela tem o que se chama de morte celular programada. Ela se mata, ela entra, a gente chama de apoptose. Isso é comum de acontecer quando tem erro dentro da célula. Mas se começa a ter muito erro, passa esse negócio da célula se matar, e aí a coisa pode virar para um lado que não é legal. Fala, Luciana. Oi, boa noite. Vocês me ouvem bem? Sim. Beleza, beleza. Duas dúvidas de rotulagem. Acho que é de rotulagem. A primeira, se tem alguma regra, fiscalização ou alguma coisa no sentido de controlar, não a questão dos ingredientes das tabelas, mas o próprio nome do produto, né? Porque às vezes você tem biscoito integral no nome, ou algo que leve, integral, alguma coisa assim, e nem tem nada integral. Eu lembro que teve aquela discussão do leite, né? Eu não consumo leite, mas enfim, creme de leite que nem tem leite na fórmula, pão de mel que nem tem mel, né? O nome da preparação que a indústria vence, tem algum tipo de regramento para isso? Além Sim. da ética, mas, né? E a outra pergunta é o que você estava fazendo até agora, quando você foi procurar os ingredientes no site do produto. Eu fiz isso muito com os leites, para ver o teor de cálcio, os leites vegetais. E não tem, eu não encontro a tabela nutricional no site do produto. Aí a gente fica procurando imagem e alguma imagem que tem o rótulo de algum supermercado que, porventura, está vendendo, enfim, algum site. Então, são essas duas perguntas: o nome do produto e o teor nutricional, tabela de ingredientes no site. No site, Obrigada. eu não sei se tem algum leite específico que você procurou,
porque alguns têm, e normalmente, se não tem, é porque o leite não tem. Porque eu e o Rodrigo fizemos uma pesquisa grande, e eu acho que foi o mês passado, Rodrigo, que eu mostrei a tabela dos leites, não foi? Eu queria até aproveitar para mostrar, porque em alguns sites de supermercado, vocês estão me ouvindo? Sim, só congelou sua imagem, mas tá dando para te ouvir, sim. Tá, travou aqui tudo, eu não vou conseguir compartilhar a tela. Mas, por exemplo, na Amazon, quando você vai comprar, ou no Pão de Açúcar, você encontra, né, embaixo, assim, tem lá, assim, algumas informações e, eventualmente, você encontra a lista de ingredientes. Quando o site quer valorizar a tabela nutricional, como é o caso da Positive Brand, que é dona da marca da tal da castanha, eles colocam ali nas fotos de destaque. Mas não é realmente assim todo alimento que tem essa facilidade de encontrar. Por exemplo, aqui, ó, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Aqui, né, na bolacha, como que a gente faz essa pesquisa? A gente coloca o nome, clica, é direcionado para o site aqui do vendedor, né? Aqui embaixo, ó. Aqui, tá vendo? Então, é uma informação assim que parece essas especificações técnicas de produto, quando você vai comprar, então fica meio escondidinho, mas dá para encontrar. Em relação ao cálcio que você fala, Luciana, esses leites vegetais, a maioria, os que têm cálcio, eles têm no site. Se você não achou, talvez algum deles que você tenha pesquisado realmente não tem. Porque é interesse, assim, desses leites vegetais agora, nesse mundo vegetariano, vegano, e que fala que o vegano é ruim de osso, que tem mais, tem densidade mineral óssea prejudicada. Eu encontrei muitas informações no site, mas dá trabalho você pesquisar. Você viu, eu estava tentando achar, eu achei o mesmo biscoito que o Rodrigo achou, só que ele foi no site do Pão de Açúcar, eu fui no site de um outro supermercado que não abriu. Então, cada vendedor vai ter uma particularidade. Então, em relação a isso. Em relação ao nome do produto, sim, tem, mas a legislação não é clara. Por exemplo, eu peguei aqui, enquanto estava falando, que eu lembrei de algo que aconteceu recentemente e que está dando maior rolo isso. Os pães, antigamente, pão integral, deixa eu ver se eu tenho a embalagem antiga aqui, ó. Porque agora está assim, 63,3% integral. Você fala, gente, que coisa esquisita, né? E a embalagem anterior era 100% integral. Agora é obrigatório colocar, como a farinha não é, isso aqui não é feito 100% de farinha, então, qual é a porcentagem que a farinha ocupa do total dos ingredientes presentes no produto? E daí está dando esses rolos. Aí tem o pão da Nutrela, acho que é Nutrela aqui, Nutrela 100% natural. Eles fizeram o seguinte, em vez de ser 100% integral, eles mudaram para 100% natural. Como não podia deixar 100% integral, eu acho que nem vai ter aqui. Eles foram multados, porque isso aqui agora é proibido fazer, 100% integral, porque nenhum pão é 100% farinha, vai ter açúcar, vai ter fermento, vai ter outras coisas, e aí eles substituíram por 100% natural, para continuar enganando o consumidor. Foi a Nutrela e acho que a Vicky Bold que fez uma coisa dessas. Eu botei 110%, né? Mas por isso que não aparece. Nutrela 100% natural. Nutrela 100% natural, olha aqui. Então, isso é um jeito de enganar. Infelizmente, a legislação é falha nesse sentido de dizer o quanto a bolacha integral, mas tem farinha branca. Você vai lá, aquele Wrap 10
integral. O primeiro ingrediente é farinha branca. E até agora eu não vi uma solução para minimizar esse tipo de indução a erro, porque isso é uma indução a erro. Muita gente vem, eu como pão integral. Eu falo, bom, está escrito 100% integral, até antes de mudar essa legislação, né? Que foi, sei lá, deve fazer uns 6 meses, 1 ano, não sei exatamente quando que mudou, que não pode mais usar 100% integral. Mas até então eu usava esse recurso. Está escrito 100% integral no painel frontal da embalagem, este é um pão só com farinha integral. Ou, tira a prova dos 9, olha lá na lista de ingredientes e veja se farinha de trigo integral é a única farinha utilizada. E aí o resto são sementes, são outros componentes, tá? Então, lamentavelmente, a gente ainda não tem uma clareza que não leve a essa confusão mesmo. Realmente, a pessoa olha 100% integral, mas é integral, não é integral? Aqui nesse produto que agora que eu estou vendo, eles colocaram bem pequenininho, 53% integral. Sem farinha branca, 53% integral. E o 100% natural desse tamanho. Não sei se eu respondi a sua dúvida, ou se você quer expandir um pouquinho, mas pode falar. Acho que o Rodrigo levantou a mão também. Podem ver aí quem fala primeiro. Está respondido, obrigada. A joia. Fala, Rodrigo. Que eu queria compartilhar também em relação a isso de rótulos, né? Ano passado, eu acho, quando a gente fez a última edição do Comidinhas para o Dia a Dia, ano passado ou retrasado, eu estava editando os vídeos e fui fazer algumas colagens na tela, né, de algumas orientações passadas lá pela Ana durante o encontro, e também peguei uma dessas marcas, eu acho que era da Vicky Bold, que estava escrito só integral ali, e colei na tela. Inclusive, esse vídeo depois a gente precisou fazer um asterisco ali, né, uma observação de que um dos produtos que estavam sendo orientados como sendo 100% integral, na verdade não era, né? Por confusão minha na hora de escolher as fotos. Então, a reflexão que fica desse episódio para mim é essa mesmo, assim, mesmo eu que trabalho com a Ana e que a gente está o tempo todo falando disso e o tempo todo atento e direcionado para pensar dessa forma, ainda assim, essas jogadas de marketing passam, às vezes, desapercebidas, né? Então, mesmo a gente que tem esse costume de fazer essas escolhas de maneira consciente, temos que ficar ligado aí se o marketing não está pegando realmente por trás através de um outro mecanismo aí, um novo mecanismo descoberto, né? Eu estou sempre atenta, eu, assim, curioso, né? Acho que é passeio de nutricionista, adoro ir para o supermercado, gente, adoro olhar embalagem, é um rolê mesmo, assim. Novidade, eu gosto de olhar e a gente observar, né, esses apelos que levam a gente a cometer erros. Muita gente acha que alimento sem glúten é alimento saudável. Existe essa correlação. Falou que é sem glúten, muita gente associa como um alimento saudável. E veja só, sem glúten só não vai ter glúten. Ele pode ter farinha branca, ele pode ter gordura trans, ele pode ter, por exemplo, farinha branca. A farinha branca não é de trigo, é farinha branca de arroz, farinha de arroz refinada, fécula de batata, polvilho. É ruim o polvilho? Não, não é ruim o polvilho para fazer pão de queijo, pão de beijo. Mas, assim, se você substitui uma farinha de arroz integral, farinha de trigo integral, farinha de grão de bico, são farinhas um pouco mais integrais. Então, um alimento sem glúten não necessariamente é um alimento saudável. Esse negócio de colocar sem glúten é obrigatório colocar em todos os alimentos. E uma vez eu testemunhei no supermercado 2 senhoras, eram senhoras mais velhas mesmo, né?
acima de 70 anos, conversando sobre uma bananinha. Aquelas bananinha, paixão, paraibuna, bananinha. Ai, vou levar essa porque essa não tem glúten. Uma bananinha dificilmente vai ter glúten. Essas marcas mais conhecidas, aí eu estou até pensando em que condições uma bananinha dessa teria glúten. Acho que é inerente de não ter glúten. Pode ter açúcar, mas glúten não. E aí, como o desconhecimento da necessidade daquela informação obrigatória na rotulagem, por causa dos celíacos, não ter glúten é um item obrigatório de rotulagem. Não importa o tipo de alimento, tem que ter na rotulagem. Confunde a pessoa, porque vai comprar pensando, não vai ter glúten, mas não teria glúten de qualquer jeito. Ela poderia escolher qualquer bananinha ali, que nenhuma delas teria glúten. Aí eu vi que você colocou, Luciana, alguma coisa do Desrotulando, né? Eu acho excelente esse aplicativo, gente. Vale a pena instalar no celular. Ele é bem, assim, orientativo mesmo. Traz informações bem interessantes. Não tem mais a versão paga, parece que está eu acho que sim. É bem legal. É bem bacana. É um aplicativo bem interessante. Tudo bem, gente? Acho que essa questão de rótulo a gente vai e vem, porque é um tema que está sendo mexido aí, mexe, remexe, as grandes indústrias aí, né? Tendo esse lobby gigantesco aí. Eu até, deixa eu ver se eu acho para mostrar para vocês, porque me ocorreu agora, se eu achar, eu já coloco aqui. Eu achei uma imagem que me surpreendeu, até falei com o Rodrigo, vamos guardar essa imagem? Achei ela aqui, eu vou colocar para vocês verem. Em relação a produtos alimentícios, quem detém as marcas? São pouquíssimas empresas que detêm muitas marcas. Olha a quantidade de marca que tem. Deixa eu ver, eu consigo aumentar isso aqui? Acho que não consigo, né? Consigo aqui. Estão vendo, né, gente? Dá para ver bem aí? Olha só, a quantidade de marcas de produtos alimentícios que a gente tem e olha as empresas que dominam o mercado. Então, são grandes corporações com muitas marcas mesmo, e tem dinheiro para fazer, assim, lamentavelmente, um lobby gigante e conseguir coisas que não são do interesse nosso, da nossa saúde. Eu, pessoalmente, o Rodrigo, né, aí como futuro nutricionista, um cientista social, a Marise, que é uma nutricionista que mora aqui comigo, nós somos ativistas educadores. O nosso trabalho é realmente educar para que as escolhas alimentares sejam feitas da melhor forma possível. E aí, assim, esse grupo, por exemplo, tem este objetivo, né? Trazer sempre informações, reflexões, e tem temas que a gente vem e volta, e está sempre perguntando, sempre assim, dúvida. Por exemplo, essa que saiu agora da tireoide, que a gente já falou, tem uma outra aqui que a Ana Paula perguntou qual é a melhor panela. Teve, sei lá, uns 4 Nutripapos atrás, eu trouxe as minhas panelas aqui, a gente já falou, assim, muito sobre panelas. Então, são temas do nosso cotidiano que vêm e vão. E tem coisas que a gente precisa falar 1, 2, 3, 10, 20, 50 vezes. Porque quanto mais a gente aqui que está educando falar, vocês ouvindo, que não é da área específica de trabalho, acho que, por exemplo, agora não tem nenhum nutricionista aqui. Nesse grupo, eu nem sei se tem algum nutricionista, tem médicos, mas de qualquer forma, vocês não são, a maioria que está aqui não é especialista nessa área, mas ao aprender, ouvindo 1, 2, 3, 4, 10, vai
vocês vão levar para o mundo de vocês, para as relações dentro de casa, na vizinhança, as relações de família estendida, as relações de trabalho, essas informações, e a gente consegue aumentar informações boas, que podem, assim, fazer muita diferença no cenário de saúde pública, no cenário onde muita gente está morrendo do coração, está com gordura no fígado, está com diabetes decorrente de sobrepeso e obesidade, está com pressão alta, está vivendo esse tipo de... padecendo de doenças preveníveis, tá certo essa palavra? Que podem ser prevenidas, tá? Fala, Rodrigo. Queria compartilhar com vocês, né, falando um pouco desse aspecto social associado à alimentação, os encontros que acontecem no entorno da mesa, celebrações. O alimento é um ponto de encontro, e eu acho que as grandes questões aí que a gente traz aqui para reflexão, invariavelmente tocam, né, nesse aspecto de a gente come um alimento para se nutrir, a gente come um alimento também para comungar, né, essa comensalidade, né, que faz parte da nossa natureza humana, dessa vida em sociedade, dessa vida em grupo. Queria compartilhar com vocês uma reflexão que veio do grupo que eu tenho com a Mariana, minha companheira, o Nutrindo Cuidados. Esse último encontro que a gente teve para falar de saúde mental, o tema do encontro era desafios do cotidiano para a manutenção da saúde, e a Mari estava trazendo essa pergunta, né? O que para você é um desafio? Né? Como que você procura enxergar esse desafio? Como que você procura enfrentar? Como isso te toca? Como isso te atravessa? E um dos temas que surgiram ali dizia justamente respeito a isso, né? A essa dimensão do encontro ao redor da mesa com pessoas queridas através do alimento. E uma das participantes, né, que estava lá, relatava que tinha um pesar quando, né, desses encontros ocorriam, né, o consumo de alimentos que não são saudáveis, né? Muito pelo contrário, trazem malefícios à saúde, principalmente quando consumidos em grandes quantidades, e, né, acho que a vida vai colocando a gente em situações onde, quando a gente não está atento, quando a gente não está com essa postura ativa de cuidar de si mesmo, né, de fazer as escolhas ativamente, o automatismo, né, o piloto automático vai levando realmente a fazer essas escolhas de baixo valor nutricional, que deixam de ser, né, pontuais ali para a celebração e se tornam o centro da alimentação, né? E eu acho que o que essa participante ali do encontro podia estar se referindo era justamente isso, né? Que em nenhum momento parecia que aquelas pessoas estavam conseguindo escolher, né? Pessoas queridas, pessoas próximas, familiares, em nenhum momento elas estavam conseguindo escolher fazer a escolha adequada em termos alimentares. E a frustração que surgia dali era justamente essa: poxa, eu não quero ser a pessoa chata que fica militando, né, sobre a alimentação ali, né, todo encontro, fica associando, parece que vira uma coisa até meio jocosa, né? E o que uma outra participante trouxe em seguida, que eu achei muito interessante, uma mulher mais velha, a reflexão dela era referente a um convite, né? Uma atitude que ela colocava nos encontros que ela tinha, principalmente com colegas de trabalho ali, de que ela fazia esse convite, né? Ela possibilitava que eles escolhessem integrá-la àquele momento, né? Então, diante ali de uma situação em que escolhem sair para uma happy hour ou, né, um jantar, alguma celebração, uma festa de aniversário dentro da empresa, sabem, poxa, né? Ela não come carne, ela é vegetariana, ela tem uma determinada escolha alimentar, e ao permitir que esses colegas
essas pessoas próximas fizessem a escolha de integrá-la, trazendo opções para que ela pudesse também estar presente ali na celebração, aquilo já trazia uma postura, né, uma atitude por parte dessas pessoas de pensarem em termos de melhores escolhas alimentares, mesmo que não sendo feitas para si, sendo feitas para uma outra pessoa, né? Então, esse ato de carinho, né, essa demonstração de afeto, dessa integração, era a maneira que ela tinha de fazer essa militância em prol de uma alimentação nutricionalmente mais adequada, né? E ela fechou, acho que a reflexão para mim ficou, né, com essa fala que ela fez, né, que assim, ela relata, cara, eu sei o quanto que eu tive que caminhar para conseguir chegar nesse ponto onde eu consigo fazer essas escolhas e onde eu consigo sustentar esse estilo de vida. Então, não era realista, né, ao tomar essa consciência de si, ela entende que não é realista exigir que o outro, né, essa outra pessoa que não faz essa escolha nem para si própria, consiga, talvez, entender ali, né, o que se passa nessa dimensão, por que essa escolha alimentar, né, a saúde por meio da alimentação é tão importante, né, para ela. Então, é uma forma que a gente tem, acho que fica essa reflexão, né? A nossa militância pode ser também convidando as pessoas queridas, as pessoas que estão à nossa volta, a nos enxergar e a validarem as escolhas alimentares que a gente faz, porque quando a gente escolhe se alimentar com mais saúde e a gente escolhe trazer esse benefício para a nossa vida, a gente possibilita que o outro nos enxergue e se questione se ele também não deveria estar fazendo o mesmo. Assim, antes da Luciana falar, eu estou aqui ouvindo, né? O Rodrigo tinha compartilhado essa informação anteriormente comigo, e dentro a minha família, eu tenho pessoas assim que fazem escolhas, minha família próxima, núcleo familiar bem próximo, né? Fazem escolhas muito equivocadas em relação à parte de alimentação, e estão com a saúde bem comprometida, e assim, foi um limite meu, por exemplo, eu sou profissional de saúde, eu trabalho com isso, e não consigo acessar essa pessoa. Não existe uma escuta. Então, a gente entender que existe um limite da gente fazer, intervir, né, ou dar palpite, ou dar orientação. Nos momentos onde eu vou, hoje, por exemplo, na minha família, sempre alguém vai, na casa das minhas irmãs, sempre vai ter comida para mim. Eu não como nada de origem animal, sempre vai ter algo. As minhas irmãs estão sempre assim, o que a Ana vai comer? O que a Ana vai comer? Isso aqui para a Ana, vou fazer almoço de Natal? Tem que ter sempre uma opção. Eu já sofri muito bullying quando eu trabalhava em ambiente corporativo, realmente, assim, a Ana tem aquele problema, a gente não pode comer em qualquer restaurante. Então, é bastante complicado mesmo essa relação alimentar quando você está partilhando com o outro, né? Você vê o outro comendo mal, uma pessoa que você ama, comendo coisas assim, comendo presunto, comendo salame, comendo, sei lá eu, assim, sabe? Comendo salgadinho, dando um salgadinho para uma criança pequenininha. É muito difícil, muito complicado a gente não se movimentar. Mas também, por exemplo, eu aprendi, se a minha opinião não é solicitada, eu não dou. Às vezes fica até chato, fala assim, nossa, eu vou almoçar com uma nutricionista, nossa, não quero que ela olhe meu prato. Eu não estou ali como nutricionista, muitas vezes, né, colegas, conhecidos, assim, eu não estou ali como nutricionista, estou ali como uma pessoa que está saindo para almoçar com um grupo de pessoas. Mas existe essa fala, né? Ela é nutricionista, ela vai olhar para o meu prato. Não, não vou olhar. Se a minha opinião não for solicitada, eu realmente não vou olhar. Mas, enfim, Luciana, o que você gostaria de partilhar? A partir da fala do Rodrigo também, né? Acho que a comida envolve tanta coisa,
Eu não sou nutricionista. Na verdade, eu fiz o curso de nutrição e dietética há muito tempo atrás e me formei. E depois de um tempo fiz alguns outros cursos cheguei a fazer uma pós-graduação de gastronomia funcional bem bacana, então olhar para um pouco dessa parte de saúde. Depois fiz a gastronomia, história e cultura no Senac, que olha o comer também na parte social, cultural. Então, acho que essas escolhas envolvem muitas coisas, né? Então, essa dificuldade de acesso, essas bullying, enfim, família, trabalho, tem, tem, tem muito a ver com isso, né? Mais do que, de fato, além da questão somente da saúde. E aí, é o que o Rodrigo estava falando, né? Quando, não é que a gente fazia uma reflexão que você está escolhendo o mal, né? Ou você está deixando alguém escolher por você, o que remete àquela tua imagem, Ana, das empresas, né? Quem está escolhendo o que você vai comer, né, para a indústria, não precisa se preocupar com isso. A gente escolhe aqui o que você vai comer, você nem precisa pensar, você nem precisa cozinhar, você nem precisa nem falar com uma atendente para pedir a sua comida e ela vai chegar em casa para você. Então, a gente está delegando essas escolhas, né? E, de fato, ir contra esse movimento é difícil, né? Porque tem todo o sistema querendo que você entre naquele caminho que vai gerar lucro, enfim, essa história. Então, quem está escolhendo e o porquê que a gente está deixando os outros escolherem. Né? E também tem, lógico, questões econômicas. Tem pessoas que até gostariam de escolher e não vão conseguir. Né? Tem a questão do preço do alimento. Né? Como é que um produto super, mega, hiper industrializado tem um custo super baixo. Então, é o bolso que está fazendo com que ela tenha esse tipo de escolha. Então, só complementar essas reflexões, essa ideia que a gente tem, eu coloquei até aqui no chat, né? De diversidade, a gente está pagando para as mesmas empresas e comendo a mesma coisa, né? Porque os ingredientes são aqueles mesmos que você leu nesses rótulos, é o que a gente vai encontrar no rótulo do pão, do biscoito, enfim, desses outros produtos aí que muda a forma, mas a matéria-prima acaba sendo derivados das mesmas coisas. E, assim, o boicote que a gente tem, por, às vezes, algumas pessoas têm, né, do seu entorno, quando você resolve fazer um movimento de comer melhor, e aí o outro fica assim, agora você virou a chata, agora você não vai comer mais nada. Eu peguei essa semana uma mocinha, assim, que passou em consulta comigo faz uns 40 dias e voltou agora, voltou 10 quilos, pesando 10 quilos a menos, porque ela fez uma mudança muito radical e muito positiva. Ela comia muito, assim, de uma forma muito pobre, muito inadequada, e ela está comendo super bem e emagreceu 10 quilos. E aí, como ela é muito jovem, né, contando assim, agora eu vou para um bar com os amigos, eu nem tenho vontade de beber, e os meus amigos assim, mas agora você vai o quê? Agora vai virar santa? Comentários dessa natureza, né? Querendo puxar a pessoa para o lado, vamos dizer assim, o lado negro da força, né? E porque eu acho que quando a gente faz um movimento de fazer diferente, isso é uma opinião muito pessoal, né? Não é nada impositivo, aqui é só uma reflexão. Quando você faz um movimento e o outro não faz o movimento, a tendência do outro, qualquer movimento, né? É tentar te desqualificar porque ele não fez aquele movimento. E, eventualmente, ele não está afim de fazer aquele movimento, mas o que você fez gera no outro uma reflexão que o outro não quer ter, né? Então, quando alguém resolve mudar o hábito alimentar e está num grupinho de pessoas, essa mudança, a menina emagreceu, está mais saudável, está mais feliz. Fala, mas o que você fez? E o que você está? Não estou mais comendo isso. Não, desse jeito não quero, desse jeito é muito chato, desse jeito não tem graça, não tem gosto, não tem isso, não tem aquilo, né? É isso que a gente estava falando de rótulo, né?
quantos alimentos com glutamato, esse shoyu mais comum que a gente encontra por aí, lotado de glutamato. O glutamato é um realçador de sabor, é o tal do Ajinomoto lá, glutamato monossódico. Realça o sabor, deixa você com a língua toda assim, hipnotizada para aquele sabor, e é só aquele sabor que você quer. Então, gente, olha, hoje o nosso Nutripapo tá um papo Nutripapo mesmo, né? Assim, entramos num campo, assim, de reflexões mesmo de comportamento, mas é isso. As nossas escolhas alimentares passam por essas reflexões. Isso não quer dizer que a gente não pode comer uma pizza, que a gente não pode comer um pão francês, que a gente não pode, sei lá, tomar um guaraná, uma cotubaíba. Aqui em Campinas tem uma hamburgueria vegana maravilhosa, se chama Weekend Veget. Aí o Rodrigo colocando sorvete em camada, é uma sorveteria que tem, sei lá, 90% de sorvete vegano e um pouquinho de sorvete tradicional, muito gostoso, né? Mas você já está me desvirtuando aí, Rodrigo, não vem, não. O que eu queria falar era da cotubaíba, né? Às vezes eu vou lá comer um lanche, ao invés de tomar suco de laranja, eu tomo a tal da cotubaíba, que é tipo uma tubaína lá. Quantas vezes na vida você faz uma coisa dessa? Isso não impede de você ter esses pequenos prazeres gastronômicos. O problema é a gente fazer isso todos os dias e aí alguém falar, isso não é bom para a sua saúde. E aí, como é que você deixa de fazer isso, né? Mais fácil, mais cômodo, mais gostoso. É mais gostoso comer farofa de, sei lá, de farofa de cebola com azeitona do que comer escarola refogada. Salgadinho, eventualmente pode ser mais gostoso, mas a escarola refogada é tão gostoso quanto, mas para algumas pessoas é inconcebível pensar em comer escarola refogada. Ai, credo, jiló, ai, credo. É assim, é o campeão aqui na anamnese que eu faço. Por que você não gosta? Ah, não gosto de quiabo e jiló. Quiabo e jiló é assim, é universal. A maioria fala que não gosta de quiabo e jiló. É porque nunca comeram o jiló do sal marinho, né? Que é um jilózinho que tá bem temperadinho, enfim. Para quem é aqui de Campinas, vale a pena experimentar. Gente, é isso, assim, acho que aqui a gente cobriu. A Ana Paula está perguntando sobre cosméticos que podem prejudicar a saúde. Acho que tudo que contém parabeno, eu não tenho muito conhecimento na parte cosmética, mas parabeno eu sei que é algo que a gente não deve utilizar. Suplementos, alguns podem ter parabeno, e parabeno também é um conservante de cosmético, de remédio e de cosmético. Então, o que me recordo agora, coisas feitas à base de petróleo, que vai ter metal pesado, mas aí, Ana, realmente eu não tenho muita competência, até porque eu não sou a pessoa do cosmético, né? Cosmético, assim, de usar muita coisa no rosto, eu uso no máximo um lapisinho de olho, dessas bem naturais mesmo, e passo rena no meu cabelo, que é aquela rena orgânica. Eu não tenho muito conhecimento para poder falar sobre isso. Então, no chat, se alguém mais quiser colocar alguma coisa, não é minha área para falar. Tá certo, gente? Nós teremos mais um encontro em dezembro, é isso, Rô? No comecinho de dezembro, né, que a gente tem? Dia 6. A gente tem um encontro de dezembro, e aí depois, o ano que vem, a gente retoma. Esse foi um projeto que a gente começou nesse formato esse ano. Eu acho que está caminhando dentro da minha expectativa e da expectativa do Rodrigo, né? É algo que a gente está fazendo juntos, em parceria, e em breve a gente divulga as datas do ano que vem, mas a gente ainda se vê em dezembro. Aí convido a quem aí não está podendo vir participar, é mais gostoso quando vocês vêm ao vivo, é mais legal essa interação ao vivo mesmo, né? Eu estou falando algo, alguém tem uma contribuição para fazer, tem uma dúvida, mais do que eu pegar, ler aqui e só gravar o vídeo. Então, eu encorajo vocês a virem, a participarem.
sempre que puder de câmera aberta, né? Porque fica mais gostoso olhar para a cara, para o rosto de vocês do que olhando para as telas e figurinhas só que aparecem aqui, fotinhos e tudo mais. Tá bom, gente? Então, queria agradecer e a gente se vê em dezembro. Boa noite, gente. Obrigado por terem participado.